Oiê, foi aqui que pediram ovinhos de Páscoa? A Páscoa já é amanhã, mas ainda dá tempo de a gente fazer alguma coisa em casa, né? Ainda mais para quem tá querendo economizar. Vou ensinar para vocês esse coração lapidado, que tá muito lindo, todo dourado, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. E mais duas opções de ovinhos. Vamos lá? Vou mostrar para vocês essas três opções. Vamos começar pelo recheio. Eu fiz o recheio de ninho e de brigadeiro. O deninho é super prático. Tu coloca um leite condensado, 2 creme de leite e 3 colheres de leite em pó. Aí vocês podem usar o LG ou qualquer outra marca que vocês tiverem, mas que seja leite em pó mesmo para ficar aquele gostinho bom. E coloca no fogo, não precisa colocar manteiga nem margarina, porque o creme de leite já é a fonte de gordura. E aí não tem segredo, é só começar a mexer até o braço doer, né? Porque esses leite condensado estão cada vez mais difíceis de dar o ponto, mas é assim mesmo. Começa a mexer, ele vai levantar a fervura, vai começar a estourar aquelas bolhas. Quando elas começarem a perder a força para estourar, é porque está no ponto de colher, que é esse ponto aí que eu tô mostrando para vocês. Aí é só desligar, colocar no recipiente e levar para a geladeira para descansar. De preferência que descanse umas 4, 6 horas. Mas se vocês forem fazer na correria aí, é só deixar esfriar mesmo. E quem quiser comprar aqueles recheios prontos já que vem num saquinho e tudo mais, aí fica a critério de vocês. Também é uma opção para quem tá na correria, né? E quando colocar no recipiente para levar para a geladeira, não esqueçam de colocar ali uma sacolinha, um plástico, um papel filme, alguma coisa em contato com um brigadeiro, justamente para ele não criar aquela película que fica em cima do brigadeiro quando não é bem fechadinho. E depois disso é só tu ir fazer o próximo recheio. E nesse caso eu acho a parte mais demorada é o recheio, porque o resto do chocolate para derreter e tudo mais é super rápido. A não ser que tu vá fazer com chocolate nobre, né? Eu vou ensinar vocês a fazer com a cobertura fracionada, porque é bem mais prático e bem mais barato, né? Porque convenhamos, a gente já tá em final de mês. Para o recheio de chocolate, eu estou usando o chocolate 50% cacau, porque não fica tão enjoativo. Eu usei 3 colheres também, colheres de sopa, 2 creme de leite e 1 leite condensado. Mas vocês podem dobrar essa receita se for fazer bastante ovos e tudo mais. No meu caso aqui deu para fazer os ovos e ainda sobrou recheio. Amanhã, se eu quiser fazer mais alguma coisa, ainda tem recheio sobrando. Mas para quem vai fazer bastante quantidade, eu recomendo que façam 2 ou 3 vezes essa receita aí, que vai dar certo. E o passo a passo é o mesmo, mistura tudo muito bem antes de ligar o fogão e vai mexendo até dar o ponto. Fogo sempre no médio para baixo, não vai fazer em fogo alto porque acaba queimando teu brigadeiro e não vai ficar um gosto bom. E vai mexendo, vai variar o tempo porque depende do leite condensado que vocês estão usando. Eu usei esse Bom de Minas e demorou mais de 20 minutos para dar o ponto. Mas é assim mesmo, né? Há mais ou menos 15 anos atrás eu estava trabalhando na minha primeira Páscoa. E de lá para cá eu parei de trabalhar com chocolates e tal, e acabou que eu perdi a prática. Para enfeitar o chocolate, o ovo de Páscoa e tudo mais, vocês vão ver que não ficou 100%, porque realmente eu até esqueci como é que faz. Mas isso aí, com o tempo tu vai reaprendendo e vai ficando melhor. Para quem não sabe trabalhar com bico de confeitar, não usa, não tenta inventar, não tenta inovar. Faz ali o acabamento com a colher, coloca granulado, coloca leite em pó, coloca coco, alguma coisa assim. Mas não tenta inovar porque isso aí vai acabar dando dor de cabeça. E enfim, a parte chata, que é a parte do brigadeiro, acabou e a gente vai partir para as casquinhas de chocolate. Essa forma de coração lapidado não veio com a quantidade exata ali, o limite do chocolate. Mas vocês coloquem bem menos do que eu coloquei, porque vocês vão ver que acabou transbordando. Mas isso a gente arrumou depois, porque aí vai tirando as barbinhas que sobrou ali
e tá tudo certo. E para quem tem dúvida na grossura do chocolate, como é que vai fazer e tal, eu recomendo que use essas formas de 3 partes, porque ela é bem mais prático. Vocês vão ver que os outros chocolates eu fiz a casca bem fininha, porque como era só para o vídeo mesmo, não ia transportar ele, não ia precisar fazer nada com ele assim, então não precisava ficar tão grossa. Mas se vocês forem fazer, vocês repitam o processo umas 2 ou 3 vezes até a casca ficar bem grossa para não correr o risco de quebrar. Nessa hora aí vocês vão ver que deu uma transbordada, mas não chegou a vazar para fora da forma e tal, então tudo certo. Fiz, já coloquei na geladeira e esperei de 15 a 20 minutos para gelar bem. E enquanto gelava o coração, eu já fui para as outras 2 forminhas. Tirando a parte de fazer os recheios, eu acho tão satisfatório trabalhar com chocolates, mas realmente é uma coisa que tu tem que gostar para fazer, né? Aí eu já tava tirando, já tinha passado os 20 minutos, só tirei a parte do silicone ali e fui retirando esses pedacinhos que sobraram aí. E não quebrou, não ficou grosso demais o chocolate, nem nada. Ficou realmente como eu queria. Eu queria ter feito tantos outros recheios, mas realmente estava muito calor para ficar mexendo panela. E acabou que eu fiz na correria, porque era para ter feito lá por segunda-feira para postar para vocês lá por quarta ou quinta. E acabou que hoje já é sábado, tá em cima da hora e recém que eu tô conseguindo trazer o vídeo para vocês. Se vocês não conseguirem tirar essas bordinhas aí com a mão, vocês podem passar a faquinha ali que sai bem fácil. E não corre o risco de quebrar a casquinha de chocolate. Mas é tudo muito simples. A parte mais satisfatória, como eu já disse para vocês, é essa do chocolate. Aí eu já fui rechear. Eu fiz um de brigadeiro, um brigadeiro 50% ali que eu tinha mostrado para vocês. Olha o brilho desse brigadeiro, ficou exatamente do jeito que eu queria. E o outro eu fiz de ninho. Vocês podem fazer também meio a meio, ou fazer os dois do mesmo recheio, fazer ninho com Nutella. Dá para vocês inovarem, fazer muita coisa diferente. E quem quiser pintar ele de outras cores, faz branco e depois para pintar tu usa o pó de decoração, que dá super certo também, não tem que ficar tingindo chocolate e tudo mais. Depois tu coloca mais uma camada fina ali de chocolate para fechar e tá terminada essa parte. Leva para geladeira de novo, deixa ali mais uns 10, 15 minutos até endurecer bem e depois é só tu embalar, colocar em papel chumbo ou não sei se vocês forem colocar em caixinha e tudo mais. Mas o importante é não deixar muito tempo na geladeira, porque senão a hora de tu pintar vai acabar suando o chocolate e não vai ficar bom. Os primeiros ovos de Páscoa que eu fiz para vender era ovo de colher, coração de colher, era só esses aí. Tanto que hoje em dia eu não faço mais para vender e acabo que eu não faço nem para casa. Mas como eu queria gravar um videozinho para vocês, aí eu fiz. Essa forminha é mais simples, é uma parte só, então vocês façam de 2 a 3 camadas, porque senão vai ficar muito fino e corre o risco de quebrar. Mas como eu queria só para fazer o vídeo para vocês mesmo, eu fiz bem fininha e tá ótimo. Mas para quem for vender e não puder comprar de 3 partes ou só tiver acesso a sair, porque em muitas lojas às vezes não tem, né? E aí vocês façam 2, 3 camadas, vão cuidando. Não pode ficar muito grosso, mas também não pode ficar fino, né? Mas no meu caso aí, eu queria só para videozinho para vocês mesmo, então tá ótimo. E eu tava com pressa também. E para quem for fazer o ovo trufado, que é a casca recheada, né? Vocês façam a casquinha bem grossinha também, para não correr o risco de quebrar. Porque a trufada não tem como consertar, então a gente tem que fazer ela direitinho mesmo, porque senão a gente acaba perdendo. Perdendo não, porque ou a gente come, ou a gente usa os pedacinhos para algum recheio e tal, mas acaba dando dor de cabeça, né? Então é melhor a gente fazer tudo certinho, passo a passo, que é mais seguro e é mais garantido que vai dar certo. Agora a gente vai fazer já esse outro ovinho, que é um pouquinho menor, esse é o de 150 gramas, e o outro era de 250.
E eu só fiz esses 3 mesmo. 3 não, 4 no caso, né? Mas sobrou bastante chocolate, sobrou bastante recheio. E aí, se eu quiser fazer mais, tá tranquilo ali, porque sobrou bastante. Como vocês estão vendo, a casquinha ficou um pouco fina, mas nada demais assim, não quebrou. Então, vou conseguir rechear ela certinho e tudo mais. Então, tá ótimo, era isso que a gente queria, né? Essas caixinhas aqui na minha cidade ficou tudo em torno de 6,50, 8,50, dependendo da caixinha, ficou tudo nessa base. Até que não tá tão caro se vocês forem ver, mas quem comprou em grande quantidade ou que conseguiu comprar pela internet com antecedência, pagou bem menos, né? Então já fica a dica também para vocês para a Páscoa que vem. Dá para a gente se organizar bem antes, dá para comprar essas coisas e acaba que a gente acaba economizando e tendo mais lucro e podendo vender um pouquinho mais barato até o nosso produto para o cliente, né? Acabei usando um bico pequeno, então não ficou o acabamento do jeito que eu queria, mas é só para vocês verem mesmo e ter uma ideia da decoração. Não ficou do jeito que eu queria, mas dá para vocês entenderem como é que é, né? A Nutella eu coloquei nesse outro saquinho aí e vim fazendo uns desenhos. Qualquer coisa que vier à cabeça de vocês. Dá para fazer em volta da casquinha ali. Dá para usar a imaginação. Eu fiz só uns risquinhos mesmo, porque não tava. A minha imaginação não estava funcionando muito e já não tinha gostado do acabamento que ficou do bico, mas pelo menos consegui entregar um resultado para vocês. Não era o que eu queria, mas até que valeu a pena. Essa caixinha também dava para eu ter usado a casca de 250 gramas, porque teria ficado bem no tamanho. Mas como eu tinha feito só essas 2 casquinhas, eu coloquei uma em cada caixinha. Mas vocês testem antes, coloque a forminha em cima da caixinha e tal, para vocês verem o que fica melhor, para ficar mais apresentável, para ficar mais bonito. O de brigadeiro também ficou bem simples, não coloquei muita coisa, coloquei só o brigadeiro ali, depois eu ajeitei com uma colher e coloquei o granulado em cima. Mas se vocês quiserem usar bombons, quiserem usar outro tipo de granulado, ou se quiserem usar uns confete, também fica bem bonitinho. E se quiserem fazer tudo isso com um bico, também fica lindo. Também dá para fazer 2 amores, brigadeiro branco e brigadeiro preto, que fica muito bonitinho. Mas como eu queria um de cada sabor, aí eu fiz assim. Mas vocês podem, com 2 recheios, vocês podem fazer muita coisa. E quem não quiser fazer recheado nem nada, faz uma casquinha normal, coloca uns doce, brigadeiro, bombom, alguma coisa dentro do ovo e embalem no papel e tá ótimo também. Quem não precisa se preocupar em fazer, em confeitar, em fazer decoração e tudo mais. E sai mais barato também, porque tu não vai fazer o recheio, né? Vai fazer só a casquinha e alguma coisinha, algum brinquedinho, alguma coisa dentro, então sai bastante em conta. E chegou a hora da gente pintar esse coração. Foi tão satisfatória essa parte, porque tu só molha o pincel no um pincel limpo, pelo amor de Deus, novo, esse meu era novo. Vocês molhem no pó ali e já vão passando com a mão bem levezinha e pintando, literalmente pintando esse coração. É muito fácil de aplicar, vocês não vão ter trabalho nenhum. Esse pozinho aqui na minha cidade tá R$ 20, 20, R$ 21. Só que ele rende muito, então vale muito a pena, porque vocês, se vocês verem aí, é um potinho que vem cheio praticamente e eu usei bem pouquinho, não precisei colocar um monte. E esse foi o resultado e eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí o coração. O pó que eu usei foi esse aí. Ouro rosé é a cor, mas tem outras opções. Vocês podem usar a imaginação de vocês que dá super certo. E aí tá o coração e os 2 ovos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like aí.
E prometo que o ano que vem eu vou fazer mais cedo as opções de Páscoa e tudo mais para vocês. Sabe que eu acabo enrolando e me perco nos dias e acabo postando um dia antes, mas vou me organizar para postar mais cedo para vocês. E depois eu coloquei esse topzinho aí. Eu acho que custou R$ 4 esse maior. E os outros eu comprei um pacotinho com 10 unidades, eu acho. Acho que foi R$ 10, não me lembro direito. Mas vale super a pena, porque dá todo um charme, né? Fica bem bonitinho. E sobre valores, eu não contabilizei tudo que eu gastei, quanto que foi e tal, mas mais ou menos aí eu disse para vocês os preços das coisas, as caixinhas, os topzinho e tudo mais. Aí o resto vocês vai variar de cidade para cidade, né? Então, na minha cidade é um preço, para vocês é outro. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, tchau.